Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos fazendo mais um culto ao nosso Deus, um culto de estudo. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós somos gratos, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agora, Deus, queremos pedir a Tua direção, a Tua orientação para este estudo, que seja tudo feito, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Esteja conosco, ó Deus, e muito obrigada, Deus, pelo Teu cuidado nas nossas vidas, pelos livramentos que o Senhor nos concede, e em tudo nós podemos ver as Tuas mãos sobre nós. É no nome de Jesus que nós choramos agradecidos. Amém. Eu convido os irmãos para estarmos entoando o hino 25. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Agora eu convido os irmãos para que façamos uma leitura no livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Eu tenho aqui a tradução dos dias atuais. E nos diz assim: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vêm as nuvens da primavera, que regam a terra. Neste momento eu convido o irmão Edson, que vai estar fazendo uma oração pelo nosso estudo. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, por mais este culto de estudo, Senhor, que o Senhor possa estar, Pai Santo, nos abençoando com o estudo que nós vamos ter, como o Senhor tem feito a cada quarta-feira. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Fiquemos esperando que tudo que o Senhor tenha colocado no coração do seu servo, pastor Cláudio, que ele possa, Senhor Deus, estar trazendo um estudo e que nós tenhamos os nossos corações abertos para poder entender e receber os ensinamentos que vêm de cada palavra sua, Pai. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe as nossas imperfeições. No santo nome de seu Filho Jesus. Amém, Pai. Eu vou estar fazendo mais uma leitura que se encontra em Mateus 24, os versículos 29 e 30. E após essa leitura, nosso pastor está com a palavra. A vinda do Filho do Homem. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo das nuvens com poder
e grande glória. Amém. É isso que nós esperamos, né? A vinda do nosso Deus, do nosso Jesus. O pastor está com a oportunidade. Boa noite, igreja, boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo bíblico desta noite, agradecendo a Deus mais uma vez por este dia, agradecendo a Deus por essa oportunidade de podermos estudar a palavra de Deus. Ela é sempre proveitosa, ela é sempre abençoadora. E eu gostaria que os irmãos que estão em casa nesse instante pudessem também desfrutar desse privilégio de estarmos estudando a palavra de Deus para enriquecer as nossas vidas e assim podermos glorificar a Deus cada dia melhor. O estudo desta noite é um estudo em que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, refletindo nesses tempos difíceis que estamos vivendo, com respeito a uma das coisas que é muito importante para nós, e nós devemos preocupar com isto, é a nossa fidelidade para com Deus. Deus, Ele é fiel, independente de nós sermos fiéis a Ele, assim segundo a sua palavra. Mas a nossa fidelidade para Deus deve ser buscada a qualquer preço. Não há preço que possa compensar o que Deus tem feito por nós. Então, o nosso tema nesta noite é fidelidade. Não é perfeição absoluta, porque sabemos que isso é impossível para o ser humano, mas é o temor de Deus, esse temor que agrada a Deus, aqueles que, na realidade, procuram viver uma vida de temor. Então é esse tema que nós vamos estudar nesta noite, refletindo sobre a nossa fidelidade. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos através, ó Deus, deste culto online. E assim podermos, ó Pai, compartilhar o estudo da Tua palavra, Senhor Deus, que já tem falado ao meu coração, Pai querido, e o meu desejo que também possa falar ao coração de tantos quantos, ó Deus, nesta noite, estão acompanhando o estudo da Tua palavra. Fica conosco, Pai querido, abençoa, Pai Santo, toda a Tua igreja. A começar pelos pequeninos, pelas crianças, ó Pai, e chegando, ó Deus, a nós da terceira idade, cada vida, Senhor Deus, seja alvo da Tua misericórdia e do Teu amor. Ó Deus, e nós possamos, Pai querido, em virtude do Senhor, tem abençoado tanto as nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, buscarmos ser fiéis ao Senhor. Vivemos uma vida de fidelidade ao nosso Deus, que é lealdade por aquele que tanto bem tem feito a todos nós. Perdoa os nossos pecados, fique conosco e nos dê graça, inspiração para o estudo desta noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmão, nós, antes de entrarmos no texto da palavra de Deus, nós queremos convidar os irmãos para voltarmos os cultos de orações a partir não desta semana, mas da próxima semana, nós retornarmos às nossas reuniões de orações na igreja. Não é obrigatório, tá? É uma questão espontânea de cada irmão. Aquele que sentir no coração o desejo de estar ali, para estarmos orando juntos, intercedendo a Deus, pedindo a Deus, agradecendo a Deus. Os irmãos estão convidados, nós vamos estar colocando, fazendo a comunicação através da rede social, mas nós esperamos a presença dos irmãos ali. Aqueles que puderem e tiverem o desejo no coração
de passar um tempo mais dedicando a sua vida em oração juntos ali. Nós esperamos os irmãos ali na sexta-feira da próxima semana. Estaremos também comunicando e vamos estar também falando através da rede social com respeito à possibilidade de termos no domingo, em vez de termos o culto pela manhã, nós teremos a escola bíblica dominical e após então o cumprimento de 10 a 15 minutos de uma mensagem bem sucinta e assim nós completaremos o programa da igreja em 1 hora. Então o professor terá possivelmente 40 minutos para que ele possa expor o estudo da palavra e nós ficaremos com 20 minutos para que assim usamos a palavra, o pregador da manhã, e assim nós estaríamos abençoando os irmãos através do estudo, que é muito importante, o estudo da palavra de Deus. E quando o estudo é feito presencial, os irmãos podem interagir, podem perguntar, podem tirar dúvidas. E eu penso que enriquece mais a vida da igreja. Então, pensando nisto, eu creio que vai ser possível nós termos a escola bíblica dominical e após então uma conclusão do estudo através de uma palavra e assim realizaremos o programa da igreja. E o mesmo processo que temos utilizado, que é a comunicação aos irmãos que não foram ao culto, as irmãs estarão fazendo o vídeo e enviando as famílias que não forem o culto à igreja ao domingo pela manhã. Então fica a minha palavra aos irmãos e possivelmente falaremos mais sobre isso na rede social para que possamos assim proceder. Pois bem, irmão, nós separamos esse tema que é refletindo sobre a nossa fidelidade ao nosso Deus e eu então pude pensar um pouco com respeito a isto, né? E compartilhar com os irmãos nessa noite. Viver de forma que agrade o coração de Deus. Isso significa Cristo vivendo em nós. Isso significa a nossa preocupação com como sermos fiéis, vivemos uma vida de fidelidade a Deus nesse tempo de crise praticamente mundial. Mas nós não podemos deixar de ser fiéis ao nosso Deus. Gálatas 2:20, Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que levo na carne, levo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo vivia momentos difíceis do seu tempo, momentos que a igreja sofria perseguições, Paulo sofria perseguições, mas mesmo assim, o apóstolo não deixou de ser fiel a Deus. Fidelidade, todos nós sabemos que tem um preço. Fidelidade tem um preço. E era o preço que Paulo pagava para que pudesse assim ser fiel, sofrendo muitas vezes perseguições, sofrendo injúrias, calúnias, açoites, mas Paulo permanecia fiel ao nosso Deus. E eu separei o texto, que seria o texto que nós baseamos a nossa fala aos irmãos, lá em Deuteronômios, capítulo 7, versículo 9, Deus faz uma promessa, Deus vai falar ao povo de Israel com respeito à sua fidelidade para com o povo. Lá o versículo 9 do capítulo 7 diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. É a recomendação de Deus.
Eu costumo dizer, alguns irmãos já até expressa, o pastor costuma dizer que Deus é bom o tempo todo. É a natureza de Deus ser bom. Deus gracioso. Deus que sempre deu um tratamento ao povo de bondade. Porque é a natureza de Deus. Natureza moral de Deus é ser bom. Então, essa palavra que Deus está dizendo com respeito a sua ser fiel aos que guardam, cumprem os seus mandamentos. Então, a bondade de Deus, ela requer de nós uma vida dedicada ao Senhor. Tá? Então, essa promessa de Deus, ela está sendo feita ao povo de Israel baseado nas promessas que Deus fez a Abraão. Essas promessas foram feitas a Abraão, aos seus descendentes. Deus será sempre fiel aos que amam e cumprem os seus mandamentos. É a voz de Deus. É a voz de Deus. Lá em 1 Samuel 2,35, Deus diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo que tenho no coração e na mente. Edificar-te-ei uma casa estável, e andará ele diante dos meus ungidos para sempre. Essa é a palavra de Deus, Deus fiel. Por que Deus está falando isto? Deus está falando isto porque Deus havia colocado sobre a família de Eli o sacerdócio. A família de Eli era o sacerdócio que Deus havia mantendo há muitos anos. Mas Eli não foi fiel, a sua família não foi fiel, e Deus então está dizendo que ele vai levantar um sacerdócio fiel. E esse sacerdócio via da família, então, de Samuel, que substituiu Eli, após Deus, então, trazer aquela tragédia na vida da família. Mas eu quero estar falando nesse tema, né? Fidelidade em tempo de crise, ou fidelidade nesse tempo difícil que estamos vivendo, de muitas preocupações, de alguém em que foi fiel a Deus. Alguém que Deus abençoou poderosamente porque foi fiel ao Senhor. Vamos falar da história de Jacó. Jacó foi um exemplo de fidelidade a Deus. Eu disse ao início que eu não iria falar de perfeição absoluta. Jacó não foi um homem perfeito. Nós conhecemos bem a história, você conhece a história, mas Jacó, como homem, ele demonstrou uma inteira fidelidade a Deus. Jacó era um homem de fé, um homem que tinha um grande temor a Deus. E a Bíblia conta que Jacó, ele teve um sonho real. E nesse sonho havia várias promessas que Deus estava fazendo a Jacó, e incluía nessas promessas várias situações. Incluía a multiplicação da sua descendência. Os irmãos vão ver isso lá no capítulo 28. Incluía a posse de terras. Também está lá no capítulo 28. Incluía prosperidade na vida dele e da sua família. Também está lá. Incluía segurança. Deus estaria mantendo a segurança de Jacó. Também está lá em Gênesis 28. E incluiria
proteção à vida de Jacó. Tá? Se nós lermos o capítulo 28, a partir do versículo 12, nós vamos encontrar tudo isso em que eu mencionei com respeito à vida deste homem de Deus, desse servo de Deus, chamado por Deus, protegido por Deus. Tá? Então, Jacó, no sonho em que teve, ele teve esta promessa de Deus para a sua vida. E Jacó, ele dá início então à sua trajetória, como foi falado no domingo passado na pregação, por questão de desavença com seu irmão Esaú. Jacó teve que sair da sua terra, ele teve que caminhar, para um lugar bem distante e ali permanecer praticamente 20 anos. 20 anos afastado dos seus familiares. Mas Jacó estava sob os olhos de Deus. Deus não perdeu de vista a Jacó, e Deus acompanhava Jacó em toda a sua trajetória. Lá em Gênesis 31, do verso 38 ao verso 41, nós vamos encontrar ali Jacó, ele na casa do seu sogro, que os irmãos também conhecem, que era Labão, e ele foi para uma família que era parente dele, mas um homem em que era idólatra, era egoísta, era mesquinho, era mentiroso, era enganador, era avarento. E este homem, que se tornou o sogro de Jacó, por várias vezes, ele enganou a Jacó. Ele tirou vantagens da vida de Jacó. E isso podemos considerar 20 anos. 20 anos. Mas esta situação não tirou Jacó do seu foco, que era Deus. Jacó permaneceu na sua postura de fidelidade a Deus, de temor a Deus. Então Jacó foi um homem de temor a Deus. Em nenhum momento da sua vida nós encontramos Jacó murmurando contra Deus, nem sequer levantando revolta contra o seu sogro. Tá? Pelo contrário, Jacó preferiu sofrer os danos do seu sogro, tá? Nunca deixando de confiar em Deus. E por essa razão, pela sua fidelidade, pelo seu comportamento de fidelidade a Deus, Deus o abençoou grandemente. Deus estava com Jacó, com uma promessa feita anteriormente. Deus o abençoou. Deus guardou Jacó, protegeu Jacó, sustentou Jacó. Deus esteve com Jacó, dando êxito, sucesso na sua vida. Jacó tornou um homem poderoso, um homem rico, um homem de sucesso, um homem de bem, um homem com empregados, um homem em que gozava dos privilégios, das bênçãos de Deus, porque Deus via em Jacó um coração fiel, um coração de temor, um coração de obediência a Deus. Mas é bom lembrar aos irmãos que nos ouvem nesta noite, Jacó, nem sempre ele teve uma vida tão fácil como gozava ali, ao meio dessa situação toda com seu sogro. Tá? O Jacó, quando ele teve aquele encontro com Deus, através daquela escada, naquela noite em que ele estava dormindo naquele local ali,
naquele momento da sua revelação, da revelação de Deus a Jacó. Jacó não tinha nada. Jacó saiu sem nada. Jacó tinha apenas uma pedra para que ele pudesse colocar a sua cabeça como travesseiro, reclinar a cabeça ali. Gênesis 28, 10 e 11. Mas foi um homem feliz, abençoado, porque contou com a boa mão de Deus. Então Jacó teve sucesso na sua vida, e o sucesso de Jacó, nós podemos dizer aos irmãos que nos ouvem nesta noite, porque Jacó tinha um coração que era fiel a Deus. A fidelidade. Fidelidade em tempos de crises. Fidelidade em tempos difíceis. Lá na casa do sogro. Trabalhou praticamente 14 anos. Adquiriu sim a esposa com 7, depois mais 7. E Deus foi com Jacó. Mas vamos ver algumas características em que é necessário para que aquele que é fiel a Deus, aquele que exerce esta fidelidade, esta lealdade a Deus, honra a Deus, tem temor de Deus, cumpre os mandamentos de Deus, o que é necessário para que isso agrade o coração de Deus e Deus possa então dispensar bênçãos e misericórdia, como ele fala, diz lá no texto, misericórdia a 1000 gerações. 1000 gerações daqueles que amam o Senhor e guardam os mandamentos do Senhor. Então, Deus dispensou misericórdias a Jacó, porque Jacó demonstrava um grande amor por Deus e tinha também no seu coração os mandamentos de Deus. Então, a primeira coisa que eu anotei é necessário ter humildade. Mas Jacó era humilde? Talvez a humildade se adquire nas lutas do dia a dia com a presença de Deus. Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 10, quando Jacó retornava lá da sua viagem de volta à sua terra, como era a promessa de Deus, que ele voltaria à sua terra. Jacó voltava com medo, com temor do seu irmão Esaú. E Jacó, ele vai se prostrar diante de Deus. Ele vai dizer para Deus que ele é muito pequeno. Gênesis 32, 10. Ele é muito pequeno. E ele precisava da ação de Deus, da manifestação de Deus, para que ele pudesse ser vitorioso. E Deus ouviu a oração de Jacó. Humildade. Humildade é o ingrediente necessário para que as nossas orações, a nossa vida, demonstre fidelidade a Deus. Quem não é humilde, não é fiel a Deus. Tem que ter humildade. Humildade de coração. E a segunda coisa que precisamos ter, e Jacó teve isso bastante, foi fé. Jacó creu nas promessas de Deus, promessas que Deus havia feito a Abraão, e essas promessas chegariam até Jacó. O sonho que Deus colocou no seu coração faziam parte destas promessas de Deus, ou das promessas de Deus. Então, mas as promessas de Deus, ela nos alcança, mas é preciso que esta fé que nós possamos ter no Senhor, é necessário que ela se transforme em prática. Prática. Fé sem prática. Fé sem obra, diz Paulo, é morta. Então, a nossa fé, ela tem que se transformar em prática, para que ela possa
demonstrar fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. E Jacó, ele quando empreende a viagem, lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 e 22, eu quero ler para você nesta noite. Gênesis 28, versículo 20 e versículo 22. Diz a palavra de Deus: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Porém, de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então foi um voto de fé. O voto de Jacó é um voto de fé. Nós precisamos também ter um voto de fé ao nosso Deus. Não vou falar aqui em mordomia, em dízimo, mas dizerem que os nossos sonhos, e que Deus tem nos dado os privilégios de nós realizarmos, sonhos que Deus tem nos abençoado. E Jacó foi ricamente abençoado, ele teve humildade, ele creu, teve fé nas promessas de Deus, promessas que cumpriu na sua vida, e fez o voto de fé, porque tinha uma aliança com Deus. Jacó tinha uma aliança firmada com Deus. E nós também temos uma aliança firmada com Deus, através de Jesus, através da graça bendita de Jesus em nossas vidas. A nossa fé deve se transformar em prática em todas as coisas que realizarmos para Deus. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos, os votos que temos feito ao Senhor, cumprirmos com fidelidade, com ânimo, com entusiasmo, com coragem, porque Deus se agrada disto. Deus vai nos recompensar. Deus não se associa com o infiel. Deus não se associa com o infiel. Seremos grandemente abençoados por Deus se nós formos fiéis ao Senhor. Tá? A fidelidade a Deus deve ser a nossa preocupação. Fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. Sem dúvida, Deus vai nos recompensar. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então que Deus nos abençoe nesta noite, poderosamente. Nós possamos sermos fiéis a Deus e vivemos uma vida de fidelidade ao nosso Deus mediante a graça salvadora que recebemos do Senhor Jesus em favor das nossas almas.